Bom, bem-vindo a todos e todas a mais um podcast da EduERJ. Né? Nesse podcast, a gente vai discutir o livro intitulado Democracia em Crise no Brasil, Valores Constitucionais, Antagonismo Político e Dinâmica Institucional, de Cláudio Pereira Neto. Né? A gente conta aqui com a presença do Cláudio, o autor do livro, né? E do reitor da universidade, professor Ricardo Lodge. Esse livro é parte da coleção Crise da Democracia, da EduERJ, em parceria com a editora Contracorrente. Ele está disponível para venda em nosso site, e também, ou seja, pela internet, e também em livrarias Brasil afora. Tá? Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença do reitor e do Cláudio, né, nesse podcast, e gostaria de começar a nossa discussão convidando o Cláudio para falar algumas coisas, fazer uma introdução do livro para a gente. Por favor, Cláudio. Oi, João. Quero, em primeiro lugar, te agradecer por essa oportunidade de falar sobre o livro e, sobretudo, por poder fazê-lo na presença do Ricardo Lodge, querido amigo, colega, advogado, professor de Direito, com quem tenho cooperado já há tantos e tantos anos. Então, uma grande satisfação poder debater o livro com o Ricardo e com você, João, que esse livro é um livro não apenas de direito, é também um livro que busca adotar uma abordagem interdisciplinar, que se alimenta de categorias formuladas no âmbito da ciência política, no âmbito da filosofia política, da filosofia moral, especialidades em que você é uma das principais referências nacionais. Então, é uma honra e uma satisfação debater esse trabalho com vocês. Mais que uma introdução, acho importante dizer que o livro resulta de uma experiência, né? Eu venho exercendo a advocacia no âmbito de conflitos de natureza institucional já há muitos anos. Pude ser dirigente da OAB, 2013 a 2015, e, por conta disso, presenciei muito de perto alguns dos elementos que caracterizam esse processo contínuo de erosão da democracia brasileira, que se inicia com a explosão social de 2013 e se aprofunda, chegando quase ao limite, com a reação do Bolsonaro à pandemia do coronavírus, uma reação totalmente desprovida de empatia, de respeito pelo ser humano, que faz com que o regime brasileiro se aproxime perigosamente das piores experiências já vivenciadas pela humanidade, né? Tendo em vista essa inspiração visivelmente darwinista que orienta o presidente Bolsonaro. Então, tive a oportunidade de atuar como advogado, por exemplo, no processo de impeachment, no debate no Supremo Tribunal Federal sobre a Emenda Constitucional 95, sobre a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão dos órgãos de imprensa que pretendiam entrevistar o ex-presidente Lula no contexto das eleições, mas a justiça brasileira impediu que ele exercesse também sua liberdade de expressão. Atuei como advogado nesse caso e em muitos outros, né? E, por conta dessa atuação, pude reunir uma quantidade de documentos, de informações e debater esses acontecimentos com os seus protagonistas. E, além disso, eu, nas minhas pós-graduações, a principal delas, o doutorado, realizado na UERJ, por isso, para mim, é uma honra especial que esse livro seja publicado pela Contracorrente em coedição com a UERJ. Então, nas pós-graduações, eu pude discutir a relação entre democracia e jurisdição constitucional. E, portanto, eu pude sistematizar e examinar com profundidade as categorias próprias da teoria democrática. Então, esse livro não é mais que uma análise desses acontecimentos ocorridos de 2013 para cá, uma análise especialmente documentada, em decorrência da minha participação como advogado nesses acontecimentos, e é uma análise feita de maneira, creio eu, apropriada, justamente em decorrência
dessas categorias teóricas que eu pude desenvolver nas pós-graduações, em especial no doutorado em Direito Público da UERJ. Então, o livro, em síntese, trata, né, dessa explosão social, busca identificar suas consequências. É difícil explicar, acredito que ninguém conseguirá explicá-la. Essa explosão social de 2013 é ainda uma das grandes incógnitas da história política brasileira. O que faz com que um país que vivencia uma situação de pleno emprego, depois de anos e anos de redução contínua da desigualdade social, a presidente da República com uma aprovação que chegava a quase 70%. O que faz com que, de uma hora para outra, no intervalo de um mês, esse ambiente se desfaça e ingressemos numa cultura de pessimismo, de rejeição da política e de rejeição dos políticos. Pois bem, então, começa aí, em junho de 2013, passa pelas eleições de 2014, com ênfase na rejeição ao resultado das eleições, pelo então candidato derrotado, e esse é um elemento importante da democracia, que os derrotados aceitem o resultado das eleições. Agora estamos verificando que o mesmo está acontecendo nos Estados Unidos. O presidente Trump também não está aceitando o resultado do processo eleitoral, e isso é um elemento de degradação do regime democrático, que é justamente necessário que haja uma expectativa amplamente compartilhada de que todos os concorrentes nos processos eleitorais aceitarão o seu resultado. Isso é que dá solidez ao regime democrático. Isso é um dos elementos que dá solidez ao regime democrático. Discutimos depois do impeachment, com a profundidade que me permite a circunstância de ter participado como advogado da Dilma, e advogado no PCdoB, na ação que conduziu o Supremo Tribunal Federal a estabelecer o procedimento do impeachment. O professor Ricardo Lodge também participou desse processo na condição de testemunha, né, técnica, que se manifestou diante do Parlamento brasileiro, tratando dos temas relativos ao direito financeiro, que estavam no cerne das imputações feitas na representação do impeachment, que acabou depois sendo julgada procedente. Trata da chegada do neoliberalismo autoritário no Brasil, e também busca incorporar no livro um fragmento importante de história das ideias, que é o debate que teve lugar nos estertores da República de Weimar. Carl Schmitt propunha justamente o modelo do neoliberalismo autoritário. Um Estado, ele sustentava que um Estado, para se retirar da esfera econômica, para deixar de intervir no domínio econômico, precisava ser um Estado excepcionalmente forte, um Estado autoritário, conduzido por um líder legitimado plebiscitariamente e que pudesse operar por intermédio de uma burocracia totalmente submetida à vontade da liderança e também por forças armadas submetidas a essa mesma vontade. Isso explica, por exemplo, a sua rejeição à política parlamentar, explica a sua concepção, segundo a qual o Estado deveria, inclusive, reprimir setores da sociedade que pressionassem o Estado por redistribuição de recursos, né? O papel desse Estado autoritário seria justamente reprimir essas demandas redistributivas que enfraqueceriam o Estado. O Carl Schmitt era crítico do Estado social, que ele caracterizava como um Estado total, quantitativo, e no seu lugar ele propunha um Estado total, qualitativo, enfim, uma ditadura, né? O modelo foi aplicado no Chile de Pinochet e Bolsonaro pretende aplicá-lo também agora, mas há resistência das instituições. Discuta esse assunto, discuta a eleição de Bolsonaro, o novo emprego da internet, a emergência justamente do antagonismo político protagonizado por inimigos e não por adversários. E o livro, isso é metade do livro, a outra metade são os instrumentos institucionais de preservação da democracia e de resistência democrática. A minha ênfase como jurista
é no funcionamento das instituições, portanto, instrumentos de que são dotados o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal para manter a democracia viva. E examino todas as decisões principais, tanto do Congresso quanto do Supremo Tribunal Federal, tomadas já no curso do governo Bolsonaro, até pelo menos julho de 2020. Então, essa é a síntese do livro. Pode parecer excessivamente extenso, mas o livro ganha consistência justamente pelo fato de se concentrar nos aspectos constitucionais dessa dinâmica. Vários livros vêm se produzindo com um foco mais voltado para as dimensões políticas que são predominantes nesse processo, mas esse processo também não é passível de ser entendido sem se compreender adequadamente o papel do Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. E muitas vezes as análises políticas são carentes, na minha opinião, de certa consistência natural, porque as decisões do Supremo se explicam politicamente, mas também se explicam juridicamente. E esse livro tem justamente o propósito de compor essa constelação importante de obras que vem se produzindo no Brasil sobre o tema, enfatizando aspectos jurídicos institucionais. Então, João, essa é a síntese do trabalho. Muito obrigado, Cláudio, pela apresentação do trabalho. Eu gostaria de imediatamente convidar o reitor Ricardo Lodge para fazer seus comentários. Saudar a todas e todos que estão assistindo. É uma alegria participar desse evento virtual com dois queridos amigos, nosso editor da editora da UERJ, professor João Feres, também o autor do livro, professor Cláudio Pereira de Souza Neto, meu querido amigo de longa data, e como ele registrou, tivemos nas mesmas fronteiras jurídicas na luta pela democracia nesse período que ele tão bem historia e aprofunda de erosão da democracia brasileira. Essa obra, que está sendo lançada pela editora Contracorrente, pela editora da UERJ, ela é obrigatória para todos os interessados nesse período histórico que nós vivemos, sob a ótica do direito. E eu queria fazer um registro aqui, que o autor do livro é um dos poucos autores, um dos poucos professores de direito constitucional do Brasil que foi fiel à sua obra anterior ao período histórico que nós vivemos, efetivando em participação ativa tudo aquilo que nós sempre acreditamos do ponto de vista da democracia e dos direitos fundamentais do nosso país. Houve um grande silêncio da Academia Jurídica Nacional a respeito da gravidade institucional dos fatos que ocorreram. E o Cláudio, claro, não foi o único, não vou, há outros constitucionalistas também que participaram, mas o Cláudio foi um dos poucos constitucionalistas que assumiu essa trincheira coerente com tudo aquilo que escreveu até então. Muitos preferiram se calar por comodidade nesse momento histórico. Então, esse livro ele é importante porque é um dos poucos livros, pelo menos o primeiro que eu vejo até agora, que aborda esse período histórico sob a ótica da Constituição, sob a ótica do direito constitucional. Ele não cai na tentação que muitos autores do direito caem de abandonar as categorias jurídico-constitucionais para partir para um exame que não é nem interdisciplinar, que abandona completamente o direito. Portanto, o livro é uma ferramenta importantíssima para entender a institucionalidade desse momento que nós vivemos. E para iniciar o debate, eu queria fazer duas perguntas para o professor Cláudio. Ele
ele desenvolve uma categoria, ele traz para nós uma discussão sobre a dicotomia entre o adversário político e o inimigo político. Traz toda a teoria a respeito dessa discussão. E a gente vê muito no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, essa erosão da democracia acompanhada pela rejeição da política. E essa ideia do inimigo político, na minha concepção, está muito associada com a descrença do cidadão comum, daquele trabalhador do meio-oeste americano, daquele trabalhador das periferias das grandes cidades brasileiras, com o sistema político. E aí eu pergunto, Cláudio, se isso também não está associado com o mal-estar da desigualdade. Né? Quer dizer, como é que esses trabalhadores estão lidando com as mudanças estruturais do capitalismo que levam, ainda que em regimes sociais-democratas, como tivemos aqui no Brasil, nos governos posteriores à Constituição de 88, com mais agudeza no período de Lula e de Dilma, mas é fato que todo o esforço que esses governos de centro-esquerda fazem vão na contramão de uma onda muito mais poderosa que leva à perda de empregos, à fragilização dos direitos trabalhistas. Quer dizer, então, eu te pergunto se, na sua visão, essa erosão da democracia, essa polaridade que coloca quem está do outro lado, notadamente quem luta por políticas mais igualitárias como inimigo, não estão relacionadas, né? Se esse mal-estar da desigualdade não leva à descrença do cidadão comum com a política e abre caminho para a ascensão dessa fase autoritária do neoliberalismo. E a segunda pergunta você coloca que é importante nesse momento que todos os democratas se unam contra o fascismo, incluindo a direita democrática. Tá? Seria um pouco a ideia da frente ampla. Né? E a minha pergunta é quase uma provocação, Cláudio, se o centro político brasileiro, a centro-direita, só para distinguir da direita fascista, está interessado em opções democráticas quando se coloca em jogo o triunfo de políticas ultraliberalizantes como as de Bolsonaro, as de Paulo Guedes. Né? A impressão que se tem, e acho que isso não é só no Brasil, que o mercado tem preferido apostar na desregulamentação, sem qualquer embaraço do Estado, do que na democracia e nos direitos fundamentais. Então, são essas duas questões ou provocações que eu coloco aí para você. Ricardo, questões fundamentais. Vou começar pela segunda, né? A centro-direita não é um corpo homogêneo. Na verdade, é um corpo heterogêneo. Veja que parte do Centrão aderiu ao governo Bolsonaro e tem dado sustentação, e parte do Centrão tem apresentado iniciativas no sentido da preservação da democracia que são importantes de serem registradas e consideradas nesse momento tão grave da vida nacional, né? Por exemplo, o Rodrigo Maia, na condição de presidente da Câmara, deu contribuições importantes no sentido da preservação da democracia. Aquilo que no governo Bolsonaro tendia ao extremismo foi podado por um Congresso Nacional controlado pela centro-direita, né? Veja, por exemplo, o caso os decretos dos armamentos, né? Sabe, né, Ricardo, que o Bolsonaro editou decretos que tratam tanto da posse
quanto do porte de armas de fogo. E a legislação brasileira previa o requisito da efetiva necessidade. Apenas quem fosse portador de efetiva necessidade teria acesso à autorização estatal para que possuísse em casa ou portasse na rua armas de fogo. Bolsonaro, ele cria presunções, muitas vezes de forma absolutamente inautêntica. Por exemplo, o primeiro decreto editado a propósito do tema determinava que toda unidade de federação em que a taxa de homicídios em 2016 fosse superior a 10 por 100 mil habitantes, haveria ali a presunção da efetiva necessidade para a posse de armas de fogo. Só que, inclusive, o decreto mencionava o Atlas da Violência de 2016. Só que, de acordo com essa publicação, todos os estados brasileiros possuíam uma taxa de homicídio superior a 10 por 100 mil habitantes. Portanto, ele defendia para todo o Brasil e para todos a possibilidade de possuir armas de fogo. É claro que ainda há outros requisitos, mas cujo cumprimento é mais fácil. Antes desses decretos, era necessário que o cidadão demonstrasse junto à Polícia Federal que realmente tinha necessidade efetiva de ser possuidor ou de poder portar armas de fogo. Esses decretos, na verdade, foram uma sequência de decretos. Eu pude até advogar também nessa matéria, advogar, nesse caso, pelo PSB, impugnando os decretos, tanto da posse quanto do porte, e Bolsonaro ia reagindo às impugnações, revogando decretos, editando outros, com teor muito semelhante, somente para tentar subtrair essa sua política ao exame do Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que o Congresso Nacional estava em via de revogar esses decretos, suspender a execução desses decretos. É uma prerrogativa do Congresso Nacional suspender a eficácia dos decretos que exorbitem no exercício do poder regulamentar pelo presidente da República. E o Congresso fez isso. Já tínhamos a decisão da Câmara de Deputados e teríamos, em seguida, a decisão do Senado. No dia da votação, Bolsonaro os revoga. Portanto, esses aspectos mais extremistas da política de Bolsonaro, por exemplo, na política indígena, ou na política de armamentos, nesses aspectos que tem uma dimensão humanitária mais pronunciada, o Congresso Nacional interveio de maneira muito decisiva. Por outro lado, apoiou medidas econômicas. E eu tenho para mim, Ricardo, João, que o Congresso também não pode ser oposição ao governo. Né? Que o pretexto que Bolsonaro pretendia para deflagrar um processo de ruptura institucional era justamente o cenário da paralisia, do funcionamento do Congresso Nacional como órgão de oposição. Então, o Congresso tem aprovado aquilo que está inserido no programa econômico de Bolsonaro, ainda assim podando excessos. Por exemplo, privatizações. Bolsonaro não conseguiu avançar na agenda das privatizações, em grande parte por resistência do Congresso Nacional. O Supremo não resistiu, pelo contrário, facilitou e tem facilitado as privatizações ao permitir que a alienação de controladas e subsidiárias, ou mesmo de unidades operacionais de estatais, que essa alienação se dê sem autorização do Congresso Nacional, inclusive sem processo licitatório, o que me parece um grande erro recente praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, só queria dizer isso, que a centro-direita não é um todo monolítico, pelo contrário, há muitos interesses que conflitam e com os quais as forças democráticas podem operar no sentido da preservação da democracia. Quanto à primeira questão, de fato, esses populistas autoritários que têm ascendido ao poder contemporaneamente, e também Bolsonaro, eles buscam
conduzir os adversários à condição de inimigos. Bolsonaro tem dito isso, tem tentado fazer isso o tempo todo. Né? Na campanha eleitoral, disse recorrentemente que o MST e o MTST, movimentos sociais legítimos, num país carente de moradia e num país em que a propriedade da terra é concentrada, Bolsonaro tentava caracterizar esses grupos como grupos terroristas, né? Portanto, como grupos que operam na esfera da ilegalidade mais grave e que legitimariam uma atuação contundente, violenta e excepcional dos órgãos de segurança do Estado. Buscou fazê-lo durante a campanha eleitoral também no que toca aos partidos de esquerda. Vermelho, vocês vão para a Ponta da Praia. Ponta da Praia era o lugar para onde eram mandados as pessoas que contestavam o regime, no contexto do regime militar, para serem sacrificados ali. Era na Ponta da Praia. Esse era o termo utilizado com esse propósito, e Bolsonaro o utilizou no final da campanha eleitoral para designar os partidos de esquerda. Então, Bolsonaro pretendia justamente o inimigo não é o adversário de quem divergimos, mas a quem reconhecemos a condição de membro pleno, igualmente legítimo da comunidade política. O inimigo é o estrangeiro, o inimigo é o outro. Né? Então, o inimigo é excluído da comunidade política, e essa foi a tentativa. É isso que vinha tentando permanentemente Bolsonaro. E me parece que parou em grande parte, ou deixou de lado temporariamente esse movimento, porque está acossado pela polícia, inclusive pelo Ministério Público, em razão de uma série de denúncias de crimes imputados aos seus familiares. Então, Bolsonaro, envolvido na tentativa de se defender contra essas acusações, ele acabou deixando de lado um pouco a esquerda, mas isso me parece um movimento momentâneo. Assim que ele se fortalecer, ele tende a voltar à carga contra esses atores mais relevantes da esquerda brasileira, tentando conduzi-los à condição de inimigo e, portanto, de não participantes legítimos de nossa comunidade política. Cláudio, você me permite 2 comentários? Claro. O primeiro deles, assim, eu concordo com a sua leitura, pelo menos com boa parte dela. Mas naquilo que você disse, primeiro eu queria fazer os comentários, na verdade, um é de natureza política, outro de natureza mais institucional. Né? O de natureza política é o seguinte: eu concordo com você que a Câmara dos Deputados e o Senado tem funcionado, em certa medida, como você fala, na verdade, moderadores, né? Se eu uso esse termo, moderadores do Executivo, no caso do Bolsonaro, né? Impedindo, inclusive, que ele faça absurdos através de... Absurdos não, na verdade, que atente contra a democracia por meio, inclusive, de ordens executivas. Você cita isso no livro, né? A gente tem um estudo no LB, no Observatório Legislativo Brasileiro, que mostra mesmo a altíssima atividade do Bolsonaro na produção de ordens executivas e uma resistência relativa do Congresso em relação a elas. Mas, assim, eu gostaria de colocar em questão o seguinte: as forças políticas que estão hoje comandando o Congresso Nacional são as mesmas forças políticas que apoiaram o impeachment da Dilma Rousseff, que contribuiu de sobremaneira, como você mesmo reconhece no livro, para a deterioração democrática, das instituições democráticas, e que levou, assim, como um fenômeno de rebote da opinião pública, à eleição do Bolsonaro, né, num processo de descrédito crescente das instituições políticas, frente ao eleitorado. Né? Então, assim, a pergunta que eu gostaria de colocar, assim, que
Que fé é essa que você tem? Que otimismo é esse que você parece ter de que esses players, né, para usar um termo que hoje em dia o pessoal gosta muito de usar por aí, de marketing e ciência política, esses players vão se comportar de uma maneira minimamente democrática uma vez, por exemplo, removido o Bolsonaro do poder, o Bolsonaro perdendo a eleição ou sendo empichado, não importa, na verdade, a maneira como... Uma vez saindo, ou seja, cessando, ou se é possível a gente vai ver isso realmente, a cessação da ameaça da extrema-direita à democracia, né? Se a gente vir isso, né? Se vier a acontecer essa cessação, que garantia a gente tem que esses players vão voltar a jogar um jogo democrático institucional, se eles abriram mão desse jogo democrático, inclusive para tirar o PT do poder em grande medida, eu acho. Que era um governo que seguia as regras democráticas, a meu ver, de uma maneira assim, irrepreensível, né? Por mais que que as pessoas possam discordar sobre o conteúdo das políticas públicas, né, das políticas de governo e tudo mais. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, que diz respeito a essa citação que você fez na página 216, que você acabou de falar, inclusive, e tem a ver também com o judiciário e o legislativo como instância de moderação do poder executivo, né? Assim, você escreve assim, aconteceu que, a meu ver, o ativismo judiciário foi um dos responsáveis pela... Não, o ativismo do STF era o resultado justamente da percepção de que a deliberação legislativa sobre os temas de gênero e orientação sexual estava bloqueada, né? E você me parece, assim, nessa passagem, olhar também de uma maneira bastante positiva para o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu fiquei curioso em relação a isso, porque, a meu ver, há um problema sério. O ativismo do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário em geral, ou mais do que o Supremo Tribunal Federal, do Judiciário em geral, foi também um dos responsáveis pela corrosão, ou continua sendo um dos responsáveis pela corrosão das instituições democráticas no Brasil, né? E aí eu fiz uma busca sobre a palavra da palavra ativismo no seu texto e vi que ela é citada quase nunca, você não usa essa palavra. Então eu queria saber qual que é o papel do ativismo, nessa crítica que você está fazendo, ou seja, nessa análise crítica do processo, qual a sua posição em relação ao ativismo jurídico, que é uma questão fundamental, eu acho, tanto para a democracia quanto para um jurista que fala sobre a democracia. Tá, então essas são as duas questões. João, assim, a primeira questão assim, não há garantia nenhuma. De fato, esse centro, ele vinha cumprindo um papel de prover governabilidade a sucessivos governos, né? Até na esfera da ciência política se cunhou a expressão PMDBismo, né, que tem uma dimensão... Péssima, meu filho, mas... Uma dimensão pejorativa, que é esses setores da vida política nacional do exercício do poder apenas pelo próprio exercício do poder, participavam apenas para exercer o poder. Então, diríamos assim, que tinha uma orientação predominantemente pragmática, e muito da corrupção estava associado à atuação desse setor da vida política brasileira, que, para se perpetuar, tinha que ganhar as eleições, e para ganhar as eleições precisava de muito dinheiro. Pois bem, esse centro, para quem acredita que o melhor governo é um governo moderado, esse centro, porém, exercia também uma função moderadora, né? É uma função moderadora que exerceu durante o governo Fernando Henrique, uma função moderadora que exerceu em parte durante o governo Lula e o governo Dilma. Quer dizer, é uma função moderadora dos elementos mais programáticos, mais ideológicos das coalizões governamentais, porque esse centrão não deixa de revelar também as preocupações do homem médio. Não, certamente. Então, veja, com o impeachment, eles abandonam essa posição e aderem ao extremismo neoliberal revelado naquele documento, Uma Ponte para o Futuro, apresentado pelo PMDB. E para o PMDB foi um desastre total.
né, para o PSDB foi um desastre total. O PMDB, de moderador universal da política brasileira e provedor de governabilidade, se converteu quase num partido nanico. Estou exagerando um pouco, mas num partido de importância secundária na constelação de agremiações que tem lugar no parlamento. Pelo que eu tenho ouvido no diálogo com essas pessoas, elas aprenderam a lição. Tanto assim que algo que explica o fato de os setores do Centrão que não aderiram ao governo não terem aderido tampouco a um movimento de impeachment, é um pouco isso. Olha, o impeachment da Dilma foi um desastre para o Brasil, como foi um desastre, não digo irreparável, mas que levaremos décadas para reparar. Justamente por conta desse mecanismo de expectativas sobre expectativas, generalização de expectativas quanto à preservação das regras do jogo e quanto ao reconhecimento do resultado das eleições, que é o que provê estabilidade ao regime. Um dos elementos que provê estabilidade ao regime. Então, assim, acho que o nosso momento é de dialogar com todo mundo, né? E de tentar aproveitar o que tiver de aptidão nas forças políticas brasileiras no sentido da preservação da democracia. O que não significa, óbvio, embarcar em projetos fake, como esse projeto ensaiado por Huck e pelo juiz da Lava Jato, pelo Moro. Né? O Moro foi um dos principais artífices da ascensão do fascismo no Brasil. E o Luciano Huck, ele inclusive se manifestou em público defendendo a candidatura de Bolsonaro, dizendo que no PT não volta nunca. Então, esses não servem. Veja, João, você me permite uma palavra final sobre esse assunto. O que caracteriza o democrata é conferir prioridade, né, inclusive prioridade léxica, aos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito relativamente ao seu projeto, ao seu programa particular para a política, para a economia. O Luciano Huck, quando vem a público e diz que prefere o Bolsonaro e PT nunca, ele inverteu essa prioridade. Portanto, ele não está na esfera. Ele não está na esfera das forças democráticas. Pelo contrário, ele colaborou com a ascensão do fascismo e, sobretudo, o próprio Moro, né, que é, sem dúvida alguma, um dos grandes artífices desse processo de degeneração da vida nacional, não só da democracia brasileira, mas da própria vida nacional. E me permite, com efeitos nefastos, particularmente para o Rio de Janeiro, né? Não, o Rio de Janeiro, conversando com um colega meu, professor da UERJ, também ele utilizou uma expressão muito triste, mas que eu acho que tem um pouco de verdade. O Rio de Janeiro vivencia um ambiente de fim de festa. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Quanto à sua segunda pergunta, João, eu esqueci o que você tinha perguntado. O ativismo jurídico, o papel dele. Sim. Porque eu não vi isso no livro, assim. Não, aquela minha observação não era elogiosa ao judiciário. Pelo contrário, era uma observação só para dizer que mesmo as pontes com os setores evangélicos não estão totalmente rompidas. Porque os governos de centro-esquerda sempre foram ultradeferentes com os evangélicos, razão pela qual os setores evangélicos também compunham a base governamental, inclusive ocupando ministérios. O atual prefeito do Rio foi ministro da Dilma. O que tem a ver com o ativismo jurídico, judiciário? O fato é o seguinte, que todo esse programa de reconhecimento das diferenças no que toca a diferenças de orientação sexual, esse programa foi protagonizado pelo judiciário, não pelo legislativo, nem pelo executivo. Então, por exemplo, o reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas foi o Supremo Tribunal Federal que estabeleceu. Eu, inclusive, participei como advogado na elaboração da ação. Depois, o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi obra do Conselho Nacional de Justiça.
Sim, também... Cláudio. Por não. Mas eu me refiro mais a que o Dan Herschel chama de judicialização da megapolítica, ou seja, juízes tentando retirar presidente de casa legislativa, tirando o governador com decisão monocrática, assim, coisas de um nível de intervenção na política brutal. Além da prática já, assim, meio que naturalizada pela gente, do TSE, assim, exarar uma quantidade imensa de regras eleitorais, às vezes em cima da pinta, assim, influenciando nos resultados e na capacidade dos políticos fazerem eleição, né? Não estou assim, o TSE, acho que tem algumas coisas, a Justiça Eleitoral brasileira tem coisas muito virtuosas, não estou criticando em toto, não. Eu só estou falando que, assim, há uma disponibilidade legislativa desses caras que é um pouco desmedida, eu acho. Não, quanto a isso, a minha adesão é total ao seu comentário. E acho que uma primeira medida para evitar é o seguinte: os juízes têm que voltar a aplicar a lei. Os juízes podem ser criativos, mas eles têm que respeitar um limite básico, que são os limites abertos pelo texto normativo. O juiz não pode decidir contra o texto. O caso mais horroroso, e eu acho que essa é a palavra correta para designar esse caso, colhido em toda a jurisprudência do Supremo nos últimos 50 anos, é da prisão em segunda instância. Quer dizer, o texto constitucional proíbe, a legislação proíbe, os juízes não podem criar isso. Até simplesmente porque eles não são constituintes, né? Então, uma decisão absolutamente reprovável quanto ao seu conteúdo e reprovável também no que toca à condução da sequência de processos em que o Supremo foi examinando o tema e mudando de opinião ao longo do tema. Então, esse é um dos episódios mais tristes da jurisprudência brasileira. Acho que um antídoto muito simples para essa sua preocupação, com a qual eu concordo integralmente, os tribunais têm que voltar a aplicar a lei, eles não podem decidir contra a lei. Isso é o básico. Podem criar, podem inventar, mas contra a lei não dá. Aplica a lei, isso tá bom. Tudo bem, eu sei isso. Como princípio normativo, eu concordo com você. Como a gente vai fazer isso? Eu, como cientista político, estou mais preocupado com as coisas para além da normatividade, que é muito importante discutir, veja bem. Pelo amor de Deus, não estou falando que não é importante. Mas como a gente vai chegar lá? João, olha só, tem uma dimensão política que envolve o conflito entre os poderes, o diálogo entre os poderes. Isso vai se aprimorar, há, eventualmente, soluções legislativas que podem ser aprovadas nesse sentido, mas há também uma dimensão importante, não desprezível, que é da autocontenção judiciária, que está muito associada à formação de uma consciência jurídica a respeito do assunto. Se todos os juristas entendem que o juiz não pode decidir contra a lei, ele fica constrangido a decidir. Isso não é, assim, uma pretensão, uma percepção orientada por uma pretensão. Pelo contrário, é um juízo realista de como as coisas funcionam. Mas o sentido da cultura jurídica hoje em dia parece apontar para o outro lado, não é não? Não, já existe um movimento muito forte que acentua a necessidade de um passo atrás. Porque, João, assim, milhares de páginas foram escritas no Brasil a respeito de metodologia jurídica. E muitas delas, a grande parte, a partir da década de 90, sustentava, por exemplo, a possibilidade de que o juiz resolvesse o caso aplicando princípios, em detrimento dos textos expressos da legislação, muitas vezes. E hoje já há uma consciência de que o judiciário foi muito longe nisso e precisa retroceder. Acho que o próprio Ricardo é um dos principais autores do direito brasileiro, sobretudo na esfera do direito tributário e financeiro, no que toca aos métodos de trabalho do jurista, né? Ele talvez pudesse se manifestar. Acho que ele vai concordar sobre a necessidade de adotarmos uma atitude mais formalista em relação ao direito. Já que foi citado, né? Volto a falar. Eu acho que o Cláudio tem razão. E acho que todos nós, em alguma medida, contribuímos para isso, né? Nós acreditamos muito nos princípios, no Poder Judiciário. O Poder Judiciário se aproveitou desse espaço para adotar soluções que lhes beneficiavam.
toda a autonomia que se deu ao Judiciário e ao Ministério Público não foi utilizada para atender aqueles objetivos do Constituinte de 88. Criou-se castas, criou-se corporações que hoje mandam no país. Então, até mesmo juristas pós-positivistas, juristas que acreditavam na teoria dos princípios, hoje estão realmente, diante de tudo que aconteceu, dando um passo atrás e voltando a preocupações da preservação da legislação. Né? Quer dizer, essa aposta na capacidade do judiciário de, por meio de princípios, avançar na emancipação do ser humano, na consolidação da democracia, deu errado. É preciso reconhecer isso. Deu errado. Essa aposta não foi exitosa. Portanto, esse passo atrás a que o Cláudio alude, eu acho que é uma tendência generalizada. Não só porque ainda existia um certo formalismo resistente à evolução do neoconstitucionalismo, da teoria dos princípios, como hoje até esses autores, praticamente todos eles de profundo respeito democrático, hoje fazem essa reflexão de que é preciso um passo atrás no sentido de preservar a rigidez da legislação infraconstitucional e apostar na política. A gente acreditou que era possível pegar um atalho por meio dos tribunais para consolidar direitos fundamentais. Só que o resultado foi diametralmente oposto. Então, é preciso que os juristas democráticos façam essa autocrítica. E quando o Cláudio fala das metodologias de aplicação das regras e dos princípios, o judiciário foi muito mais longe que qualquer jurista sério propôs no passado ou hoje. Né? Esse exemplo da prisão em segunda instância é o uso da força pela força. Não se pode extrair essa conclusão de qualquer texto constitucional ou legal. Então, praticamente se abandona o texto da Constituição, se abandona o texto da legislação e se afirma: a legislação sou eu. O direito é o que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Um realismo jurídico, na prática, que é travestido do uso de princípios, absolutamente estarrecedor. Quer dizer, então, hoje esse senso começa a crescer na academia e nos meios jurídicos em geral. Agora, eu acho que é preciso também que essa discussão saia só do campo jurídico e entre também nas outras esferas do pensamento brasileiro. Porque hoje o sentimento... Eu queria só citar um exemplo que parece singelo, que ocorreu essa semana, do advogado que foi obrigado a fazer audiência internado numa CTI de Covid. Porque o juiz, ontem saiu na Migalhas, o juiz se recusou ao adiar a audiência. E, para minha perplexidade completa, saiu uma nota da Associação Brasileira dos Magistrados do Brasil, e também da Justiça Militar, apoiando o juiz. O juiz estava certo, afinal de contas, a procuração foi otorgada também para outro advogado, né, como se fosse razoável um advogado internado numa unidade hospitalar. O sujeito estava com respiração artificial fazendo audiência lá para não perder as suas prerrogativas. Então, hoje o judiciário ele tem uma lógica toda própria, fechada, hermética, a qualquer interação com a realidade social. E isso é um problema sério, isso é um problema que não é dado só aos operadores do direito, juristas, resolverem. Lodi, você me permite um comentário? Claro. E, quer dizer, que se aplica também ao que o Cláudio diz. Porque, assim, quando o Cláudio fala da cultura, eu
sou cientista político, não sou institucionalista, mas sou muito seduzido pela questão, pelo argumento institucionalista. Eu fico meio desesperado toda vez que falam em cultura, porque que instituições que a gente pode criar para garantir que realmente essa cultura entendeu, evolua dessa maneira. Porque, sabe, a cultura pode para qualquer lado, é muito difícil a gente garantir a mudança cultural sem ter uma base institucional, você não acha? João, olha assim, eu acho que nesse caso as pessoas estão mudando de opinião diante do desastre, diante do horror. No meio jurídico, o sentimento generalizado é de horror. Uma das teses que eu procurei sustentar no... Mas o Lodge não está apresentando casos aqui de que o horror continua, ou seja, uma prática corrente? Continua porque tem claro, e vai continuar por muito tempo. O que tem que fazer é melhorar, né? Esses casos, por exemplo, esse caso do advogado que teve que participar da audiência no hospital, horroroso. É muito comum que um escritório seja integrado por um advogado mais experiente e por um advogado mais inexperiente, começou agora, e os dois contam da procuração. Ora, o inexperiente vai fazer o protocolo de uma petição, vai fazer a minuta de uma petição, mas não vai conduzir uma audiência, não é? Em que será inquirido uma testemunha ou algo assim. Então, é esse caso. Então, o fato de ter outro advogado na procuração não supria. O cliente contratou o serviço do escritório e conta com o advogado mais experiente, que no caso estava internado no hospital. Mas, João, assim, eu concordo com você, com esse seu ceticismo. Veja bem, me parece uma coisa engraçada isso, não sei se o Lodge concordaria. Assim, é um pouco irônico, porque o princípio do direito, vamos dizer, do exercício do direito, é por meio da sanção e da punição, não é verdade? Certo? A educação vem em terceiro plano como consequência disso, inclusive. Por que isso se aplica ao homem comum e não se aplica aos próprios operadores do direito? Eles vão pela mudança cultural. Você pode falar, não, o cara vai parar de matar, porque hoje em dia essa coisa de matar não tá pegando, não pega bem mais. Ou vai parar de matar. É a saída, então, porque, na verdade, qualquer... A saída é criar instituições que punam as pessoas que pratiquem atos que sejam inaceitáveis. Mas quem vai integrar essas instituições? Quem vai aplicar essas sanções? Veja bem, esse problema, assim, a gente se coloca a todos os poderes da República, não só o judiciário. Então, é o famoso checks and balances. A gente precisa fazer um sistema que um poder cheque o outro, não é verdade? Senão seria impossível. A não ser que a ideia é que o Poder Judiciário seja de fato um primus inter pares, um poder que esteja acima dos outros e não tenha controle institucional sobre ele. Não pode. Não, João, você tem razão, deve haver sim. Mas, veja, acho que podemos refletir aí sobre uma sequência de alterações de natureza institucional que poderiam colaborar com o reequilíbrio entre os poderes da República. Tem gente, por exemplo, que acha que devemos alterar a forma de indicação dos ministros do Supremo. Algumas sugestões, na minha opinião, agravam o problema atual e outras podem até reduzir, como, por exemplo, o estabelecimento de mandato para o exercício do cargo de ministro do Supremo. Pode ser, talvez isso seja uma forma de melhorar. Mas o que eu quero te dizer é que essas mudanças de natureza cultural no âmbito do judiciário não são desprezíveis. De fato, os magistrados eles buscam decidir de tal maneira que a grande parte dos demais magistrados e da comunidade jurídica em geral possa aceitar a decisão como razoável. Não necessariamente concordar com o seu conteúdo, mas aceitar a decisão como razoável. E eu queria te dizer sobre esse assunto que uma das teses que eu busquei sustentar no livro é que há uma relação de continuidade entre o populismo penal e o populismo autoritário do Bolsonaro. Há uma continuidade na esfera ideológica que é muito clara. O populismo penal também rejeita a política, também rejeita a representação, também é pouco deferente em relação aos direitos e garantias fundamentais, também busca legitimar a sua atuação pelo aplauso das massas,
pela irracionalidade das massas, e não pelo exercício racional da atividade forense, assim como o populismo autoritário. Mas, além dessa continuidade ideológica, há uma continuidade muito concreta que eu busco inventariar aqui no livro, né? Por exemplo, assim que o Supremo Tribunal Federal julgou a ação sobre o procedimento do impeachment, cujo elemento central foi conferir o direito de afastar a presidente ao Senado, e a Lei 1079 estabelecia que o afastamento se daria pela Câmara de Deputados, que era presidida pelo Cunha, e o Senado pelo Renan Calheiros, que era mais próximo do governo. Então, quando o Supremo Tribunal Federal fez esse deslocamento, o próprio Temer, no final de 2015, reconhecia, acabou o impeachment. Agora temos que nos reunir em torno do governo. Ele disse isso. O PMDB elegeu como líder na Câmara o Pisciani, filho, que era próximo ao governo e contra o impeachment. O próprio PMDB, no final de 2015, elegeu o Pisciani como líder. Veja, portanto, que o próprio PMDB tinha desistido do impeachment. Aí vem a Lava Jato com divulgação de delações, com divulgação da gravação da conversa mantida entre Lula e Dilma. Na verdade, eu até pude presenciar essa situação, eu fui ao Palácio nesse dia, participei ali da reunião com Dilma. Na verdade, ela tinha assinado um ato de posse, Lula tomaria posse na semana seguinte, mas Marisa estava doente em São Paulo e teve que voltar a São Paulo, e havia dúvida se ele poderia ir ou não a Brasília na semana seguinte. Pois bem, Dilma prepara o ato de posse e manda para Lula assinar. E tinha o ato de posse, eu vi o ato de posse, assinado só por Lula, não por Dilma. E a imprensa, depois dessa divulgação ilegal, realizada por Moro, da conversa, buscava caracterizar esse ato como um salvo-conduto. Dilma teria assinado um ato de posse para que Lula pudesse apresentar diante da eventualidade da prisão preventiva, para dizer que ele tinha foro prerrogativo de função, porque já era ministro nomeado. Na verdade, só ele havia assinado o ato de posse. Se não publicasse no Diário Oficial, não tinha validade nenhuma. Não tinha validade nenhuma. Então, além, eu busco identificar também a continuidade que se dá no plano prático por meio da participação concreta do populismo penal para permitir a ascensão do populismo autoritário no Brasil. E tudo se confirma com a posse de Moro como ministro da Justiça de Bolsonaro. Eu gostaria de convidar o Ricardo Lodge para fazer algum comentário. Eu acho que a gente está se aproximando de 1 hora de podcast. Os últimos comentários. Bom, eu encerro a minha participação recomendando muito a leitura do livro, porque e isso não é uma característica só desse livro, mas o Cláudio tem uma escrita que, embora erudita, é uma escrita muito leve, muito gostosa de ler, e nesse livro especialmente, talvez até pela temática multidisciplinar, é um livro que você começa a ler e, como um romance, não consegue parar. E, embora analisando com grande rigor científico as categorias, não só jurídicas, as categorias de ciências sociais que ele nos apresenta, e traz uma perspectiva para a jurisdição constitucional que vai muito além dessas plenitudes que a gente tem encontrado, ou, quando não, o silêncio constrangido da nossa teoria de direito constitucional a respeito desse momento tão grave da vida nacional. Então, eu recomendo... Eu comecei a... Na verdade, quando o João me convidou para fazer essa participação aqui com vocês, eu já tinha comprado o livro. Ele nem precisou. Quando eu vi que o Cláudio tinha lançado esse livro, eu falei, bom, quero ler. Mas confesso que não tinha tido oportunidade ainda, com essa correria toda,
que a gente está submetido. E aí, quando veio o convite, eu tive que encontrar um tempo para ler e não consegui parar. Porque realmente a leitura corre muito fácil e o tema é muito interessante. É um olhar diferenciado de quem esteve presente nos acontecimentos, mas que tem uma estrada na teoria de direito constitucional que nos faz olhar esses fatos por um ângulo bastante agudo e bastante diferenciado do que as pessoas estão acostumadas a ler. Portanto, recomendo muito a leitura do livro e parabenizo o Cláudio por ter nos brindado. Parabenizo, agradeço o Cláudio por nos ter brindado com essa contribuição para a discussão da democracia no Brasil nesse momento. Cláudio, por favor, te convido a... Ô, João, também a minha manifestação final é de agradecimento a você, como líder da EduERJ, né, editor, chefe da EduERJ, pela liderança na edição desse livro, em conjunto com o Valim, da Contracorrente. Fiquei muito satisfeito com a edição, achei o livro muito bonito. Agradecer ao Ricardo, né? Ricardo, ele, um grande tributarista brasileiro, absolutamente concentrado em termos do direito financeiro, em termos do direito tributário, e quando a democracia brasileira esteve em risco, começou a estar em risco, ele sai dessa posição de conforto para defender a democracia no Brasil e defender realmente sem temor, de maneira absolutamente destemida, se submetendo a situações da maior dificuldade, como por exemplo, depor perante o Congresso Nacional, perante a Câmara de Deputados, perante o Senado, a respeito dos aspectos técnicos envolvidos no impeachment. E, portanto, o Ricardo, ele se destaca como um dos grandes homens públicos brasileiros e eu, pessoalmente, tenho muita honra da amizade dele e de poder ter acompanhado essa trajetória que está levando à formação realmente de um grande líder, né, no âmbito acadêmico, no âmbito político, um grande líder para todos nós democratas, tá? Então, obrigado, João, pela edição do livro, pela reunião do podcast. Obrigado, Ricardo, por ter participado desse debate aqui conosco. Então, eu gostaria não só de agradecer, como fazer também meu testemunho a respeito do livro. Quando o Cláudio me procurou dizendo que tinha um livro sobre a crise da democracia no Brasil, né, eu tinha me tornado editor executivo, acho que fazia 1 ou 2 meses, e eu, assim, estava um pouco cansado de ver livros com esse tipo de debate de conjuntura, né, publicados ou autorados por cientistas políticos, sociólogos, gente das ciências sociais, que eu achava, na verdade, muito rasos, muito superficiais. Eu acho que tem uma profusão de livros desse tipo. Aí eu falei, caramba, o Cláudio tá me mandando, vai ser mais um, sou amigo dele, vai ser chato eu falar não para ele, porque o livro provavelmente vai ser desse tipo. Minha expectativa era ruim devido ao que o pessoal está produzindo ultimamente. Quando eu abri o livro e comecei a ler, eu vi que se tratava de uma coisa bem diferente, ou seja, o Cláudio fez um trabalho de pesquisa nesse livro que é uma coisa rara, né? E além da argúcia da crítica, do comentário, a organização, o livro, como disse o Lodge, está muito bem escrito. Eu acho que assim, um livro digno a figurar como a estreia, na verdade, da coleção entre esse acordo da EduERJ e da Contracorrente. Ele abriu esse acordo, né, foi o primeiro livro, e eu acho que exclusivamente pelos méritos do seu trabalho, viu, Cláudio? Então, assim, gostaria de agradecer a sua participação aqui, por ter sido autor desse livro, Democracia em Crise no Brasil, Valores Constitucionais, Antagonismo Político e Dinâmica Institucional. E eu gostaria de agradecer a presença e aos comentários do reitor Ricardo Lodge, né, no dia de hoje aqui, e a participação dele e do Cláudio no nosso podcast. Muito obrigado mesmo. Obrigado.